Capítulo 1. A voz da terra vermelha. Você já sentiu o cheiro da terra molhada após uma chuva de verão? Aquele aroma que penetra nas narinas e desperta memórias de um tempo que talvez você nem tenha vivido, mas que está gravado em algum lugar da sua alma. É esse o cheiro que sinto quando me lembro dos causos do meu avô Joaquim, sentado na varanda de sua casa modesta, com um violão velho apoiado no colo e um sorriso sereno nos lábios marcados pelo tempo. O interior do Brasil guarda tesouros inestimáveis que não estão escondidos em baús ou cavernas secretas, mas nas histórias passadas de geração em geração, nas palavras simples e sábias dos mais velhos. Nossos avós são como livros vivos, folheados pelo tempo, com páginas amareladas pela experiência e encadernados pela sabedoria que só os anos podem proporcionar. Meu avô nasceu em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, onde o tempo parecia correr mais devagar, medido pelos toques do sino da igreja matriz e pelas estações de plantio e colheita. Ele nunca frequentou a escola por mais de 3 anos, mas possuía uma inteligência natural que vinha da observação atenta da vida e da natureza. Suas histórias eram como pontes que ligavam o passado ao presente, ensinando-nos sobre um Brasil profundo que aos poucos vai se transformando, mas que resiste na memória e nas tradições. Meu neto, ele costumava dizer enquanto ajustava o chapéu de palha gasto sobre os cabelos brancos. A vida no interior é como uma moda de viola. Tem seus altos e baixos, mas sempre segue um ritmo que faz sentido para o coração. E então começava a desenrolar um novelo de histórias que mesclavam realidade e imaginação, sabedoria e humor, transportando-nos para um Brasil de estradas de terra, lampiões de querosene e conversas ao pé da fogueira. Nestes próximos capítulos, convido você a sentar-se ao meu lado naquela varanda imaginária, a sentir o cheiro de café recém-coado e a ouvir os grilos anunciando o cair da noite. Juntos, vamos percorrer os caminhos do Brasil profundo através dos causos que meu avô contava. Histórias que falam de um tempo em que os homens mediam a vida não por segundos apressados, mas por momentos significativos que ficavam gravados na alma. Capítulo 2. O segredo da chuva anunciada. Antigamente, a gente não precisava de previsão do tempo na televisão. Meu avô Joaquim dizia com um ar de quem guarda segredos antigos. A natureza mesmo dava seus sinais, bastava saber ler. Você já parou para observar as formigas antes de uma tempestade? Segundo meu avô, quando elas começam a carregar seus ovos apressadamente para lugares mais altos, é sinal certo de que a chuva está prestes a cair. Não havia aplicativo de celular ou meteorologista mais preciso do que os sabiás cantando insistentemente ou as folhas das bananeiras virando-se ao contrário, expondo seu ventre claro ao céu. Uma vez, quando eu tinha apenas 8 anos, visitei meu avô durante as férias escolares. O céu estava limpo, nenhuma nuvem à vista, e eu planejava passar o dia explorando o pomar atrás da casa. Mas vô Joaquim olhou para mim sério e disse: melhor ficar por perto hoje, a chuva vem forte antes do almoço. Ri desconfiado e argumentei que o céu estava azul como um mar calmo. Ele apenas sorriu, apontou para as galinhas que ciscavam freneticamente no terreiro e disse: olha como elas estão se apressando para comer, sabem que vão ter que se abrigar logo. Não dei ouvidos. 2 horas depois, enquanto eu subia em uma goiabeira no fundo do sítio, um vento repentino varreu as folhas secas do chão. O céu, antes tão azul, agora estava coberto por nuvens escuras e pesadas como chumbo. Mal tive tempo de descer e correr para casa quando o primeiro trovão explodiu como um tiro e a chuva desabou em cortinas densas que transformaram os caminhos em pequenos rios barrentos. A natureza sempre fala, meu filho. Meu avô disse enquanto me entregava uma toalha para secar os cabelos encharcados, mas hoje em dia pouca gente para escutar.
Dona Zefa, uma vizinha que morava numa casinha de adobe no fim da estrada, era conhecida por sua habilidade de prever chuvas. Em uma época de seca severa, quando as plantações começavam a amarelecer e o gado emagrecia a olhos vistos, ela apareceu na casa do meu avô com uma trouxinha de ervas. "Joaquim", ela disse com sua voz rouca, "pendure isso no alpendre virado para o poente e acenda uma vela. A chuva vem até domingo." Os céticos do vilarejo riram da superstição, mas meu avô, respeitador das tradições, seguiu à risca as instruções. Naquela sexta-feira, para espanto de todos, nuvens começaram a se formar no horizonte. E no domingo, a chuva caía generosa, enchendo cisternas e revivendo a esperança. Não sei se foi coincidência ou se foi mesmo a simpatia de Dona Zefa. Meu avô confidenciou-me anos depois. Mas aprendi que sabedoria não está só nos livros ou nas escolas. Está na observação paciente, no respeito pelos mais velhos, na humildade de quem sabe que não sabe tudo. Você já notou como muitas vezes procuramos respostas complexas para questões simples, esquecendo-nos de olhar ao redor? A sabedoria do interior brasileiro nos ensina que, às vezes, as respostas mais verdadeiras estão nos detalhes que passam despercebidos no turbilhão da vida moderna. Capítulo 3. A onça e o velho Tonico. A coragem não é a ausência do medo, é fazer o que precisa ser feito mesmo com o coração batendo na garganta. Esta era uma das frases favoritas do meu avô, sempre repetida quando contava o causo do velho Tonico e a onça pintada. Tonico era um homem franzino, de pele curtida pelo sol e mãos calejadas pelo trabalho na roça. Vivia sozinho numa cabana à beira do mato, cerca de 2 léguas do povoado mais próximo. Durante anos, as pessoas o consideravam um tanto excêntrico, por escolher a solidão, mas o respeitavam pela honestidade e trabalho duro. Uma noite, enquanto você estivesse sentado à beira do fogão a lenha ouvindo esta história, poderia quase sentir o frio da madrugada em que Tonico acordou com o berrante, desesperado do seu boi preferido, Estrelo. Dizem que o velho Tonico nem se deu ao trabalho de calçar as botas. Meu avô narrava, gesticulando como se estivesse vivendo a cena. Pegou a espingarda velha, que nem sabia se ainda funcionava, uma lamparina, e saiu para o curral noite adentro. O luar banhava a paisagem com uma luz fantasmagórica quando Tonico viu. Uma onça pintada, majestosa e mortal, tinha cercado o Estrelo num canto do curral. Os olhos do felino reluziam como 2 brasas na escuridão, e seus dentes à mostra anunciavam a intenção clara de fazer daquele boi sua refeição. Qualquer pessoa sensata teria voltado para buscar ajuda ou simplesmente aceitado a perda do animal. Mas não o velho Tonico. Ele contava que ficou tão possesso de ver seu boi, que tinha criado desde bezerro, prestes a virar comida de onça, que esqueceu completamente do medo, continuava meu avô. Acendeu a lamparina, ergueu bem alto acima da cabeça e começou a gritar e avançar contra o bicho como se ele próprio fosse maior que a onça. Você pode imaginar a cena. Um homem pequeno e magro, desarmado para todos os efeitos, pois a espingarda velha não passava de um peso morto em suas mãos, avançando contra um dos predadores mais temidos das matas brasileiras, armado apenas com uma lamparina e uma coragem insensata. O que aconteceu em seguida virou lenda nas redondezas. A onça, confusa com aquela criatura barulhenta que avançava, sem demonstrar medo, recuou alguns passos. Tonico continuou gritando e balançando a lamparina, criando sombras gigantescas que dançavam pelo curral. Por alguns segundos, predador e homem se encararam, numa disputa silenciosa de vontades. Então, num movimento fluido, a onça saltou, não para atacar Tonico, mas para fugir por cima da cerca do curral, desaparecendo na escuridão da mata. O velho Tonico disse que só quando o bicho sumiu
é que suas pernas começaram a tremer. Tanto que teve que se sentar ali mesmo no chão do curral. Meu avô concluía com um sorriso. Ele jurava que não era um homem de coragem, só um teimoso que amava demais seu boi para aceitar perdê-lo. Esta história sempre me fez refletir sobre como definimos a coragem. Não é preciso ser herói ou buscar situações de perigo. Às vezes, a verdadeira bravura está na defesa daquilo que amamos, no enfrentamento das adversidades cotidianas, na persistência diante dos desafios que a vida nos impõe. No interior do Brasil, encontramos essa coragem silenciosa todos os dias. Na mãe que acorda antes do sol para preparar o alimento da família, no agricultor que enfrenta secas e enchentes mantendo a esperança viva, no professor rural que percorre quilômetros de estrada de terra para levar conhecimento a crianças isoladas. Como dizia meu avô, a vida no sertão ensina que todos temos um pouco do velho Tonico dentro de nós. É só uma questão de encontrar o que vale a pena defender. Capítulo 4. O violeiro que conversava com as estrelas. As noites no interior têm uma qualidade especial. Um silêncio pontuado apenas pelo coro dos grilos e sapos e um céu tão estrelado que parece ao alcance das mãos. É sob esse mesmo céu que nasceu uma das histórias mais bonitas que meu avô contava. A do Zé Trovão, o violeiro que diziam conversar com as estrelas. Você precisa entender, meu avô explicava, ajustando as cordas de seu próprio violão, que antes da eletricidade chegar, a música era uma das poucas diversões que tínhamos nas noites do interior. E ninguém tocava viola como o Zé Trovão. Zé era um homem simples, filho de lavradores, que desde criança demonstrou um talento especial para a música. Sua viola, feita por ele mesmo com madeira de cedro e cordas que diziam ser temperadas, com orvalho colhido antes do amanhecer, produzia sons que pareciam vir de outro mundo. O mais curioso, porém, era o ritual de Zé antes de cada apresentação. Ele sempre chegava cedo ao local da festa, geralmente um terreiro ou uma praça do vilarejo, e passava horas sozinho, sentado em um toco de árvore, olhando para o céu estrelado como se estivesse em profunda conversa com alguém invisível. As pessoas falavam que ele estava pedindo inspiração às estrelas, contava meu avô. Alguns até juravam que, se prestassem bastante atenção, podiam ver pequenas luzes descendo do céu e pousando em seus dedos calejados. Uma vez, durante uma severa seca que castigava a região, o desânimo tinha se instalado entre os moradores. As plantações morriam, o gado definhava e até mesmo as festas tradicionais tinham perdido a alegria. Foi quando o padre do vilarejo, em um gesto de desespero, organizou uma novena para pedir chuva. Na última noite da novena, após as orações, Zé Trovão pediu licença para tocar. Sentou-se em frente à pequena igreja, afinando sua viola sob o céu sem nuvens. Começou então uma melodia tão triste e ao mesmo tempo tão esperançosa, que dizem que arrancou lágrimas até dos homens mais duros. Zé tocou a noite inteira, meu avô narrava, baixando a voz como quem compartilha um segredo. As pessoas foram dormir e ele continuou ali dedilhando sua viola, olhando para o céu, como se estivesse negociando com as estrelas. Quando o sol nasceu no dia seguinte, para espanto de todos, o céu que por meses tinha sido de um azul implacável, estava coberto de nuvens pesadas. Antes do meio-dia, a chuva caía abundante, salvando plantações e renovando esperanças. Coincidência ou milagre? Perguntei certa vez ao meu avô. Ele sorriu daquele jeito enigmático que só os velhos sábios conseguem e respondeu: No interior, meu filho, aprendemos que há mais mistérios entre o céu e a terra do que pode explicar nossa vã filosofia. O importante não é entender tudo, mas respeitar os mistérios. Zé Trovão continuou tocando sua viola por muitos anos, sempre com aquela conexão especial com as estrelas.
Dizem que na noite em que morreu, já muito idoso, uma chuva de estrelas cruzou o céu, como se o universo estivesse prestando uma última homenagem ao violeiro que sabia seus segredos. Você já se pegou olhando para o céu numa noite clara, sentindo aquela conexão inexplicável com algo maior? É essa sensação de pertencimento ao universo, essa compreensão intuitiva dos ciclos da natureza, que permeia muitas das histórias do interior brasileiro. Onde a ciência termina, começa a poesia da existência, os causos que não precisam ser provados, apenas sentidos. Como dizia Zé Trovão, segundo meu avô, a viola é só madeira e corda, até que você ponha nela um pedacinho do seu coração. Aí ela vira um pedaço do céu que você pode carregar no colo. Capítulo 5. O contador de histórias ambulante. Você já conheceu alguém que parecia carregar todo um universo dentro de si? Alguém cujas palavras tinham o poder de transformar uma simples varanda em um portal para outros mundos? No interior do Brasil, esses indivíduos especiais eram conhecidos como contadores de histórias, e poucos foram tão memoráveis quanto seu Antenor, o protagonista de um dos causos favoritos do meu avô. Antenor não tinha casa fixa. Começava meu avô recostando-se na cadeira de balanço. Vivia na estrada com uma trouxa de roupas nas costas e um chapéu de palha tão velho que parecia fazer parte da sua própria cabeça. Mas o que ele carregava de mais valioso não pesava nada. Eram as histórias. 2 vezes por ano, Antenor visitava a região onde meu avô morava. Sua chegada era sempre um acontecimento. As crianças eram as primeiras a avistar sua figura magra e encurvada surgindo na curva da estrada, e corriam espalhando a notícia. Seu Antenor chegou! Seu Antenor chegou! Naquela mesma noite, depois do jantar, a casa mais espaçosa do vilarejo se transformava em um improvisado teatro. As pessoas traziam suas próprias cadeiras ou sentavam-se em esteiras no chão. Lamparina a óleo iluminava o rosto enrugado de Antenor, criando sombras dançantes que pareciam personagens adicionais em suas narrativas. O mais impressionante, meu avô sempre frisava, é que Antenor nunca repetia uma história. Em 40 anos que o conheci, nunca ouvi contar o mesmo caos 2 vezes. Suas histórias mesclavam lendas indígenas, contos de assombração, aventuras de viajantes, amores impossíveis e lições de vida, sempre adaptadas à realidade local. Ele falava de boitatás deslizando pelos rios em noites de lua nova, de caboclos d'água que protegiam os peixes dos pescadores gananciosos, de princesas encantadas que viviam no interior das montanhas. Uma vez, contou meu avô com um brilho nostálgico nos olhos, depois de uma sessão de histórias particularmente emocionante, segui Antenor até o quintal onde ele ia dormir, embaixo de uma mangueira. Eu era jovem, curioso e queria saber de onde vinham tantas histórias. Antenor acendeu um cigarro de palha, sorriu, revelando as falhas nos dentes, e disse algo que meu avô nunca esqueceu. Meu filho, todo ser humano, é um livro com milhares de páginas. Eu apenas aprendi a ler as pessoas. Cada história que conto, ouvi de alguém, em algum lugar desse Brasil. Algumas mudei um pouco, outras juntei com outras histórias, mas no fundo, sou apenas um mensageiro. Quando perguntado sobre como conseguia lembrar de tantos detalhes, Antenor respondeu: não guardo as histórias na cabeça, mas no coração. E o coração nunca esquece o que o tocou de verdade. O velho contador tinha um talento especial para personalizar suas narrativas. Se sabia que havia alguém passando por dificuldades no vilarejo, sutilmente incluía em suas histórias personagens que enfrentavam problemas semelhantes e encontravam soluções criativas. Muitas pessoas juravam que Antenor
tinha poderes premonitórios, pois situações de suas histórias às vezes se concretizavam semanas depois. Mas o verdadeiro encanto de Antenor, refletia meu avô, era sua capacidade de unir a comunidade. Durante suas visitas, esquecíamos as desavenças, os problemas cotidianos e nos tornávamos crianças novamente, maravilhados com a magia das palavras. Antenor desapareceu tão misteriosamente quanto surgiu. Um ano simplesmente não apareceu. Na época habitual, alguns diziam que tinha falecido em uma cidadezinha distante. Outros juravam tê-lo visto em festivais de outras regiões. E havia até quem acreditasse que ele nunca existiu de verdade, sendo apenas um personagem de uma história coletiva. Talvez todas as versões sejam verdadeiras, filosofava meu avô. Talvez esse seja o poder das grandes histórias e dos grandes contadores. Continuam vivos enquanto suas palavras ecoam em nossos corações. Hoje, quando vejo as crianças hipnotizadas pelas telas de celulares e computadores, penso em seu Antenor. E me pergunto, quem são os contadores de histórias do nosso tempo? Quem nos ajuda a dar sentido ao mundo através de narrativas que conectam passado, presente e futuro? Talvez o papel desses mestres da palavra seja mais importante do que nunca, num mundo onde informação abunda, mas sabedoria escasseia. Como dizia meu avô, as boas histórias são como sementes, podem ficar adormecidas por anos, mas quando encontram terreno fértil, germinam e dão frutos que alimentam gerações. Capítulo 6. O segredo da parteira, Dona Sebastiana. Há pessoas que vêm ao mundo para servir como pontes entre a vida e o mistério. No interior do Brasil, essas figuras muitas vezes eram, e em alguns lugares ainda são, as parteiras, mulheres sábias que guiavam novas almas em sua jornada para este mundo. Entre as histórias que meu avô contava com especial reverência, estava a de Dona Sebastiana, a parteira que tinha mãos abençoadas e olhos que enxergavam além. Naquele tempo, meu avô começava, enquanto alisava pensativamente sua barba, grisalha, não havia hospital na região. Quando uma mulher estava para dar à luz, mandava-se buscar Dona Sebastiana, não importava se fosse dia claro ou noite fechada, tempo bom ou tempestade. Pequena, de pele escura marcada pelo sol e pelo tempo, Dona Sebastiana carregava sempre uma bolsa de couro onde guardava suas ervas, ungüentos, tesouras e cordões. Dizia-se que ela tinha ajudado a trazer ao mundo mais de 1000 crianças em 50 anos de ofício e nunca tinha perdido uma mãe ou um bebê. Fato extraordinário para uma época e lugar sem recursos médicos modernos. Sua própria história já começava com um mistério, contava meu avô. Dizem que Sebastiana nasceu durante um eclipse solar total. Enquanto o mundo escurecia momentaneamente, ela deu seu primeiro grito. A parteira que a ajudou a nascer jurou que por um instante viu uma luz dourada envolvendo a recém-nascida. Você pode imaginar o cenário: uma casa simples de chão batido, iluminada apenas por lamparinas, onde Dona Sebastiana chegava com sua presença tranquilizadora. Enquanto as mulheres da família ferviam água e preparavam panos limpos, ela examinava a futura mãe, com mãos gentis e olhos atentos. O segredo dela, segundo ela mesma contava para quem quisesse ouvir, não estava em nenhuma técnica especial, explicava meu avô. Estava na escuta. Escuto o bebê, ela dizia. Escuto o que ele quer me contar sobre como deseja vir ao mundo. Quando uma gravidez se complicava, Dona Sebastiana tinha métodos que mesclavam conhecimento prático e intuição profunda. Para bebês em posição inadequada, ela usava massagens específicas com óleo de copaíba. Para partos que não progrediam, tinha canções antigas que murmurava no ouvido da parturiente, relaxando-a e dando-lhe forças renovadas. Uma vez,
durante uma tempestade particularmente violenta, chamaram Dona Sebastiana para atender Maria do Carmo, que estava com dificuldades no parto do seu primeiro filho. A situação era grave. O bebê estava atravessado e Maria perdia sangue rapidamente. A família já pensava no pior, narrava meu avô, baixando a voz como se revivesse a tensão daquele momento. Foi quando viram Dona Sebastiana fazer algo inusitado. Ela pediu que todos saíssem do quarto, menos o marido de Maria. Fechou os olhos, pôs as mãos sobre a barriga da moça e ficou em silêncio absoluto por vários minutos, como se estivesse em transe. Quando abriu os olhos, novamente Dona Sebastiana sorriu e disse com serenidade: "Ele já entendeu, vai nascer agora do jeito certo." E para espanto de todos, em menos de meia hora, o bebê nasceu perfeitamente saudável, em posição normal, como se nunca tivesse havido complicação alguma. "Como a senhora sabia?" perguntou o marido de Maria, maravilhado. "Não fui eu quem soube", respondeu Sebastiana. "Foi ele quem entendeu o que precisava fazer quando conversamos coração com coração." Histórias como essas se multiplicavam pela região. Algumas pessoas tratavam Dona Sebastiana com uma reverência quase religiosa. Outras a temiam um pouco, suspeitando que seus dons viessem de pactos misteriosos. Ela apenas sorria diante de tais especulações e continuava seu trabalho silencioso. O que mais me impressionava nela, meu avô refletia, era como mantinha a mesma humildade depois de tantos anos e tantos milagres, como alguns chamavam. Quando a agradeciam, ela sempre dizia: "Agradeça a vida que é sábia e generosa. Eu sou apenas uma servidora dessa sabedoria." Quando você enfrenta desafios que parecem insuperáveis, talvez valha a pena lembrar da história de Dona Sebastiana. Às vezes, a solução não está em lutar contra a correnteza, mas em silenciar o suficiente para escutar a sabedoria que já existe dentro de cada situação, dentro de cada pessoa. Como a própria Sebastiana dizia: "Não existe problema sem solução, apenas ouvidos que ainda não aprenderam a escutar o caminho." Capítulo 7. O menino que decifrava as nuvens. As tardes de domingo na fazenda do meu avô tinham um ritual especial. Depois do almoço farto, enquanto os adultos cochilavam em redes espalhadas pela varanda, ele me chamava para deitar na grama do quintal, olhando para o céu. "Vamos ver o que as nuvens têm para nos contar hoje", dizia com aquela voz mansa que parecia carregar todo o tempo do mundo. Foi numa dessas tardes que ele me contou sobre Chiquinho, o menino que decifrava as nuvens. "Naquela época", começou meu avô, apontando para uma nuvem que lembrava vagamente um cavalo galopando, "vivíamos em um período de muitas mudanças. A estrada de asfalto tinha chegado recentemente ao nosso município, trazendo promessas de progresso, mas também preocupações sobre o futuro do nosso modo de vida." Chiquinho era filho de um pequeno agricultor da região. Um menino de uns 10 anos, franzino, de pele queimada de sol e olhos inquietos que pareciam absorver tudo ao redor. Enquanto as outras crianças brincavam de pega-pega ou nadavam no rio, Chiquinho frequentemente podia ser encontrado sozinho, deitado em algum pasto, contemplando o céu por horas. No início, os pais se preocuparam, contava meu avô. Achavam que o menino era preguiçoso ou que talvez tivesse algum problema, mas logo perceberam que havia algo diferente naquele hábito. Você já notou como as crianças têm uma forma única de perceber o mundo, sem as camadas de preconceitos e expectativas que acumulamos com o tempo? Elas enxergam padrões que os adultos, em sua pressa cotidiana, deixam passar. Chiquinho tinha desenvolvido essa capacidade a um nível extraordinário. Um dia, após uma longa sessão de observação das nuvens, o menino voltou correndo para casa e anunciou aos pais que precisavam colher o milho imediatamente, embora ainda faltassem 2 semanas para o tempo habitual de colheita. "Vai vir chuva forte com vento e granizo", ele explicou com a convicção que só as crianças conseguem ter.
As nuvens estão contando. O pai, meio cético, mas respeitoso da sensibilidade do filho, decidiu arriscar. Convocou parentes e vizinhos e, em um esforço concentrado de 2 dias, colheram todo o milharal. Para espanto da comunidade, na noite seguinte à conclusão da colheita, uma tempestade devastadora varreu a região, destruindo plantações e causando estragos significativos. Pura sorte, disseram os céticos. Mas quando situações semelhantes começaram a se repetir, Chiquinho prevendo secas, geadas fora de época ou períodos ideais para plantio, as pessoas começaram a prestar atenção. O mais interessante, observava meu avô, é que o menino nunca fazia alarde das suas habilidades. Quando perguntavam como conseguia prever o tempo com tanta precisão, ele simplesmente dava de ombros e dizia: "As nuvens contam histórias para quem tem paciência de escutar." Com o tempo, agricultores da região inteira começaram a consultar Chiquinho antes de tomar decisões importantes sobre plantio e colheita. O menino nunca cobrava por seus conselhos, aceitando apenas presentes simples: um doce caseiro, um brinquedo artesanal, um livro ilustrado que ampliasse seu mundo além daquelas montanhas que circundavam o vale. Uma história particularmente tocante ocorreu quando uma seca severa ameaçava a região. Os técnicos agrícolas do governo, recém-chegados com seus instrumentos modernos e tabelas complicadas, previam chuvas regulares e desaconselhavam medidas de economia de água. Chiquinho, após uma manhã inteira observando o céu, discordou. "Vem uma seca de 3 meses", anunciou com pesar. "As nuvens estão diferentes, mais finas, quase transparentes. Elas estão se despedindo por um tempo." A comunidade, que já tinha aprendido a confiar na sabedoria intuitiva do menino, preparou-se. Construíram pequenas barragens nos córregos, cavaram poços adicionais, estocaram alimentos. Os técnicos riram da superstição atrasada daquela gente simples. Mas quando o céu se fechou para a chuva pelos 3 meses seguintes, exatamente como Chiquinho havia previsto, o riso deu lugar a expressões de espanto e algumas de respeito. "Qual é o seu segredo, menino?" perguntou um dos técnicos, finalmente humilde o suficiente para aprender. Chiquinho sorriu daquele jeito simples que só as crianças do interior conseguem, sem malícia ou orgulho, e respondeu: "Não é segredo nenhum, é só prestar atenção. As nuvens conversam entre si, contam o que viram em outros lugares, o que está vindo, o que está indo embora. Elas nunca mentem, só a gente que esquece como escutar." Você já se perguntou quantas sabedorias antigas estamos perdendo em nossa corrida pelo progresso? Quantos Chiquinhos existem por aí, com seus conhecimentos intuitivos sendo substituídos por aplicativos e previsões computadorizadas? "O mundo mudou muito desde então", concluía meu avô, enquanto observávamos as nuvens daquela tarde de domingo. "Hoje temos radares meteorológicos, satélites e previsões do tempo na palma da mão. Mas ainda me pergunto se todas essas tecnologias conseguem captar as nuances que os olhos de Chiquinho enxergavam ao contemplar o céu com paciência e respeito." Dizem que Chiquinho cresceu e estudou meteorologia na capital, tornando-se uma ponte entre o conhecimento científico e a sabedoria tradicional. Outros contam que ele continuou na roça, silenciosamente prevendo os humores do céu e protegendo sua comunidade. De qualquer forma, sua história nos lembra que a verdadeira sabedoria muitas vezes nasce da observação paciente e da conexão profunda com os ritmos naturais que nos cercam. Como dizia meu avô, a ciência explica o como, mas o coração entende o porquê. Precisamos dos dois para realmente compreender o mundo. Capítulo 8. A benzedeira e o médico da capital. Entre os diversos personagens que povoavam as histórias do meu avô,
Poucos eram tão fascinantes quanto Dona Lourdes, a benzedeira do córrego das pedras. Com suas mãos nodosas, seus ramos de arruda e suas orações sussurradas, ela representava um Brasil profundo, onde a medicina popular e a fé se misturavam em práticas ancestrais de cura. Dona Lourdes não tinha idade, começava meu avô, com um olhar distante como quem revisita memórias preciosas. Quando eu era menino, ela já era conhecida como a benzedeira mais poderosa da região. E quando deixei de ser menino, ela continuava exatamente igual, como se o tempo tivesse feito um acordo para não tocá-la. A casa dela ficava no alto de uma colina, afastada do pequeno povoado. Era uma construção simples, de adobe e telhas de barro, cercada por um quintal onde cresciam ervas medicinais de todos os tipos. Erva cidreira para acalmar os nervos, poejo para problemas respiratórios, quebra-pedra para as dores dos rins. Diziam que até plantas raras ela cultivava, trazidas de lugares distantes por viajantes que haviam sido curados por suas benzeduras. As pessoas procuravam Dona Lourdes para todo tipo de problema, explicava meu avô. Desde doenças físicas como febres, machucados, dores inexplicáveis, até questões mais sutis como quebranto em crianças, mal olhado ou tristezas profundas que nenhum remédio da farmácia parecia curar. O ritual era sempre semelhante. Dona Lourdes recebia o paciente sentada em uma cadeira de palha na varanda da casa. Ouvia atentamente os sintomas, fazia perguntas pontuais e então pedia que a pessoa se sentasse em um banquinho à sua frente. Com um ramo de arruda, alecrim ou guiné, dependendo do problema, começava a fazer movimentos suaves ao redor do corpo da pessoa, enquanto murmurava orações que misturavam catolicismo popular com sabedoria ancestral. O mais impressionante, dizia meu avô, era como ela frequentemente identificava problemas que a pessoa nem tinha mencionado. Você também tem dores nas costas, não é? Perguntava. Ou seu sono anda agitado com sonhos ruins? E invariavelmente acertava. A fama de Dona Lourdes se espalhou tanto que eventualmente chegou aos ouvidos do Dr. Ricardo, um médico recém-formado que havia sido designado para o pequeno posto de saúde inaugurado na região. Formado em uma renomada faculdade da capital, Dr. Ricardo chegou cheio de conhecimento científico e certo desdém pelas práticas que considerava supersticiosas da medicina popular. No começo, narrava meu avô, ele tentou convencer as pessoas a abandonarem as benzeduras e confiarem apenas na medicina moderna. Distribuía folhetos alertando sobre os perigos da automedicação com ervas e charlatanismo. Alguns moradores mais jovens ou impressionáveis começaram a evitar Dona Lourdes, temendo serem vistos como atrasados ou ignorantes. A tensão entre os dois sistemas de cura atingiu seu ápice quando Joaquim, um garoto de 12 anos, filho do dono do armazém, adoeceu com uma febre persistente. Depois de uma semana tomando os antibióticos, receitados pelo Dr. Ricardo sem apresentar melhora, a família, desesperada, levou o menino até Dona Lourdes. A benzedeira examinou o garoto em silêncio por longos minutos. Então, com a serenidade de quem não tem nada a provar, disse: o remédio do doutor é bom, mas está combatendo a doença errada. Isso não é infecção comum, é febre do carrapato estrela. Preparou um chá de ervas amargas, fez suas benzeduras e orientou a família a continuar com o antibiótico, mas também a dar o chá e fazer compressas frias específicas que ensinou. Em 3 dias, Joaquim estava recuperado. Quando o Dr. Ricardo soube do ocorrido, inicialmente ficou furioso. Decidiu visitar a benzedeira para confrontá-la, preparado para um embate entre ciência e superstição. O que aconteceu naquele encontro, meu avô contava, baixando a voz como quem revela um segredo. Ninguém sabe ao certo.
Dr. Ricardo entrou na casa de Dona Lourdes ao meio-dia e só saiu ao entardecer. Quando reapareceu no povoado, estava diferente, mais silencioso, pensativo. Nas semanas seguintes, algo inusitado começou a acontecer. O médico e a benzedeira estabeleceram uma parceria informal. Ele encaminhava para ela pacientes com problemas específicos que a medicina convencional tinha dificuldade em tratar. Dores crônicas, tristezas profundas, doenças psicossomáticas. Ela, por sua vez, orientava pessoas com sintomas de doenças mais graves a procurarem o posto de saúde. Dr. Ricardo nunca admitiu publicamente, concluía meu avô com um sorriso maroto, mas começou a estudar as plantas medicinais com Dona Lourdes e incorporar alguns de seus conhecimentos em sua prática. Ela, por outro lado, passou a recomendar vacinas e a alertar sobre a importância de exames preventivos. Essa história sempre me fez refletir sobre como a verdadeira sabedoria está muitas vezes na integração e não na exclusão. O Brasil profundo, com suas benzedeiras, raizeiros e parteiras, carrega conhecimentos valiosos construídos ao longo de gerações. Ao mesmo tempo, a medicina moderna oferece avanços extraordinários que salvam inúmeras vidas. Você, que me acompanha nesta jornada pelos causos do meu avô, provavelmente já encontrou situações em que tradição e modernidade pareciam se contrapor. Mas, como no caso de Dona Lourdes e Dr. Ricardo, talvez o caminho mais fértil seja o do respeito mútuo e da colaboração. Como dizia meu avô, no interior, aprendemos que não existe um único remédio para todos os males. Algumas dores se curam com penicilina, outras com arruda, e muitas com a combinação mais poderosa de todas: conhecimento e compaixão. Capítulo 9. De volta à varanda. O legado das histórias. O sol se põe lentamente no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos que nenhum pintor jamais conseguiria reproduzir com perfeição. Estamos de volta à varanda da casa do meu avô Joaquim, onde nossa jornada começou. O violão velho ainda repousa em seu colo e seus dedos calejados dedilham suavemente uma modinha antiga, dessas que parecem carregar toda a melancolia e toda a esperança do interior brasileiro. Sabe, meu filho, ele diz, interrompendo a melodia e olhando diretamente para você. Contei todas essas histórias não apenas para entreter, mas porque acredito que elas guardam algo precioso que não podemos nos dar ao luxo de perder. O Brasil é um país de contrastes profundos. Enquanto megalópolis como São Paulo e Rio de Janeiro pulsam no ritmo acelerado da globalização, há ainda um Brasil profundo que se move no compasso das estações, das colheitas, das festas de santos padroeiros e dos causos contados em noites estreladas. É nesse Brasil, muitas vezes esquecido ou romantizado, que encontramos personagens como Zé Trovão, Dona Sebastiana, Chiquinho e Dona Lourdes. Não se trata de negar o progresso ou de voltar a um passado idealizado. Continua meu avô, como se lesse seus pensamentos. Trata-se de reconhecer que há sabedorias antigas que podem e devem caminhar lado a lado com os avanços da ciência e da tecnologia. Talvez você esteja se perguntando o que esses causos do interior têm a ver com a minha vida no século XXI, com desafios tão diferentes daqueles enfrentados por essas pessoas simples de um Brasil que parece cada vez mais distante. A resposta pode estar justamente nos valores e nas atitudes que esses personagens encarnam. A coragem do velho Tonico ao enfrentar a onça, não por bravata, mas por amor ao seu boi. A sensibilidade de Zé Trovão, que encontrava nas estrelas inspiração para sua música. A intuição aguçada de Chiquinho, desenvolvida através da observação paciente e respeitosa da natureza.
a humildade de Dona Sebastiana, que reconhecia ser apenas um instrumento da sabedoria maior da vida. A abertura de Dr. Ricardo para aprender com Dona Lourdes, mesmo quando isso desafiava suas convicções mais arraigadas. Cada um desses personagens, explica meu avô, representa uma faceta do que podemos chamar de sabedoria do interior. Não é uma sabedoria que se aprende nos livros ou nas universidades, embora essas também sejam importantes. É uma sabedoria que nasce da experiência direta, da observação atenta, da conexão profunda com os ciclos naturais e com a comunidade. Em um mundo cada vez mais virtual, acelerado e fragmentado, talvez precisemos mais do que nunca resgatar algumas dessas qualidades. A paciência para observar os padrões sutis ao nosso redor. O silêncio necessário para escutar o que nosso corpo e nossas emoções tentam nos comunicar. A humildade para reconhecer que nem todo conhecimento vem em formatos acadêmicos ou tecnológicos. A coragem de defender o que realmente importa, mesmo quando isso parece insensato aos olhos dos outros. As histórias são sementes, meu avô diz, guardando o violão e se levantando lentamente da cadeira. Quando bem plantadas, germinam no coração de quem as ouve e dão frutos muito tempo depois, às vezes em lugares inesperados. Neste momento, você pode sentir que algo mudou sutilmente em sua percepção. As histórias do interior brasileiro, com seus personagens coloridos e suas situações às vezes fantásticas, não são apenas relíquias de um passado pitoresco. São pontes que conectam diferentes maneiras de conhecer e estar no mundo, diferentes sabedorias que podem se complementar em vez de se excluir. Leve essas histórias com você, convida meu avô, com um brilho especial nos olhos cansados. Não como curiosidades folclóricas, mas como lembranças vivas de que há muitas formas de sabedoria, muitos caminhos para enfrentar os desafios da vida, muitas vozes que merecem ser ouvidas no grande diálogo da humanidade. O céu agora está completamente estrelado, lembrando as noites em que Zé Trovão conversava com as constelações. Os grilos começam sua sinfonia noturna, uma brisa leve traz o cheiro de mato molhado pelo sereno e você pode quase sentir a presença de todos aqueles personagens ao seu redor, como amigos invisíveis que acompanharão sua jornada daqui em diante. A verdadeira magia dessas histórias, conclui meu avô, com sua voz agora quase um sussurro, não está em saber se são verdadeiras no sentido literal, mas em reconhecer as verdades mais profundas que elas carregam, verdades sobre coragem, compaixão, respeito pela natureza, sabedoria intuitiva e a importância de manter vivas as tradições que nos conectam ao passado enquanto construímos o futuro. A lua cheia surge majestosa por trás das montanhas, iluminando o caminho de volta. É hora de partir, mas você leva consigo muito mais do que simples histórias. Leva uma parte desse Brasil profundo, com suas lições, seus mistérios, seus encantos e desafios. Um Brasil que continua vivo, não apenas nas comunidades rurais espalhadas pelo interior, mas também nas memórias, nas práticas e nos valores que podem florescer mesmo no coração das grandes cidades. Como diria meu avô Joaquim, o interior não é apenas um lugar no mapa, é um lugar dentro de nós. E os causos não são apenas histórias que ouvimos, são histórias que vivemos, que transformamos e que, no final, também nos transformam. Fim da narrativa.